Oi, a gente vai conversar agora sobre uma porção de transformações que ocorrem na sociedade brasileira, principalmente em função do declínio da escravidão. E o declínio da escravidão no Brasil está diretamente relacionado a um processo de modernização econômica, né, que ocorre a partir aí, principalmente da metade do século XIX, em função do dinheiro que entra como consequência das exportações do café. Né? E para isso a gente tem que analisar alguns fatores. Primeiro, a questão do tráfico negreiro. Sobre o tráfico negreiro, a gente tem que falar sobre a Inglaterra, porque a Inglaterra sempre pressionou o Brasil a acabar com o tráfico. Olha só, em 1810, lá nos tratados assinados ainda no período joanino, o Brasil se comprometia a encerrar o tráfico negreiro gradativamente para agradar a Inglaterra. Isso não aconteceu imediatamente, mas pelo menos houve aí o comprometimento, não é? Em 1831, na ascensão da regência, os regentes assinaram tratados com a Inglaterra se comprometendo a encerrar com o tráfico negreiro. Também foi ignorado, mas havia essa pressão da Inglaterra. Em 1845, os ingleses decretaram uma lei chamada Bill Aberdeen, onde eles combateriam militarmente o tráfico negreiro no Oceano Atlântico. Não teve tanto efeito prático, porque a fiscalização do Oceano Atlântico é um pouco complicada de se fazer, pelo fato do oceano ser muito grande. Agora a questão é, por que a Inglaterra se preocupa tanto com essa questão do tráfico negreiro? Quais são as justificativas? Né? A gente define aqui algumas justificativas. Primeiro, a primeira justificativa que leva aqui a questão da Inglaterra, a questão econômica. Né? A questão econômica. A Inglaterra quer, evidentemente, mercados. E por que ela quer mercados? Porque é um país industrializado, a maior potência industrial do mundo. Quanto menos escravos houver no planeta, maior vai ser a quantidade de mão de obra assalariada, portanto a maior quantidade de mercados, né? Por uma questão do liberalismo econômico inglês. Segunda questão que leva os ingleses a pressionar, né, o Brasil e qualquer país com tráfico negreiro e com a escravidão, né? A questão da transferência da mão de obra da África. Vale destacar que durante o século XIX os ingleses se expandiram colonialmente falando pela África, né, o chamado imperialismo colonial inglês, em que eles chegam a colonizar um terço do continente africano e querem explorar a mão de obra africana e os mercados africanos na África. Portanto, são contra a transferência, né, da mão de obra, transferência de africanos para qualquer outra parte do mundo, ou seja, em função do imperialismo inglês na África. E a terceira justificativa, interessantíssima também, é uma questão da religiosidade, da religião. Né? Uma parte, né, do parlamento inglês, os chamados Quakers, que eram puritanos radicais, né, eram contra a escravidão porque acreditavam que a escravidão era um pecado contra Deus. Portanto, a Inglaterra, como grande líder e potência mundial, deveria pressionar os países escravagistas a acabarem com essa escravidão também. Então, por essas justificativas, a Inglaterra sempre pressionou o Brasil a acabar com a escravidão. Né? E no que diz respeito ao tráfico negreiro, em 1850, nós tivemos a assinatura da Lei Eusébio de Queiroz, uma das mais importantes leis da nossa história, que aboliu definitivamente o tráfico negreiro. Então o Brasil, em 1850, depois de ter dito que ia fazer em 1810 e em 1831, em 1850, agora com a economia já em processo de modernização em função do café, o Brasil decreta o fim do tráfico negreiro. E, ao mesmo tempo, decreta uma lei de terras. Por quê? A lei de terras, ela tinha como principal objetivo impedir que ex-escravos, né, e sobretudo imigrantes tivessem acesso à terra. Porque a partir de então, da lei de terras, toda a terra passa a ter um valor monetário, ou seja, cria-se aqui um mercado imobiliário no Brasil. Ou seja, se você quer ter uma terra, você não pode mais simplesmente tomar posse dela, grilar essa terra. Você precisa pagar por ela. Dessa maneira, os imigrantes que vão chegar no Brasil são forçados a irem trabalhar nas lavouras de café. Uma outra questão é a questão do crescimento do trabalho assalariado aqui no Brasil. O crescimento do assalariamento, do trabalho assalariado aqui no Brasil. Isso aqui está diretamente relacionado à presença dos imigrantes, ao crescimento significativo da mão de obra imigrante aqui. Ok? E sobre essa mão de obra imigrante que está crescendo de maneira significativa, a gente destaca a Europa.
quase que a totalidade desses imigrantes que estão vindo para o Brasil nesse momento são imigrantes europeus, vindos principalmente da Itália, embora também eles tenham vindo da Alemanha e de outras regiões da Europa, como Espanha, como Portugal, como Polônia, né? Do que mais para frente vai ser a Polônia. Mas por quê? Porque a Itália passava por um processo de unificação assim como a Alemanha, o que leva a muitas guerras, o que faz com que a Europa seja uma área de repulsão populacional. A Europa, em diversas regiões, em diversos países, passa por crises políticas, revoluções, guerras, o que transforma a Europa em uma área de repulsão populacional, diferente do Brasil, que nesse momento é uma área de atração populacional, principalmente em função do dinheiro das exportações do café e da modernização que o Brasil está vivendo. Portanto, como conclusão disso, o que nós vamos ter? Um crescimento dessa imigração. Mas vale destacar que isso tudo se insere dentro de um projeto bastante destacável aqui da história do Brasil, que é um projeto de branqueamento da população brasileira. O que quer dizer, né? Qual é o significado desse projeto de branqueamento da população brasileira? A ideia era não exatamente eliminar a mão de obra escrava, que já era um problema econômico há tempos aqui no Brasil, né? Pelo sua baixa produtividade, pelo risco que causava, mas simplesmente gradativamente ir substituindo a mão de obra escrava por uma mão de obra branca de imigrantes europeus. Ou seja, a gente não vai imediatamente acabar com a escravidão, a gente vai acabar com a fonte da escravidão, que é o tráfico negreiro, a partir da Lei Eusébio de Queiroz, e aos poucos ir substituindo a mão de obra escrava negra africana, né, por uma mão de obra branca de imigrantes. E também, para encerrar o assunto, nós vamos ter dentro desse cenário o crescimento da chamada semi-servidão. Em áreas de menor importância econômica, como por exemplo o Nordeste, né, e que tem sua economia já em decadência naquele momento, quero ressaltar que este menor está entre aspas, né, me refiro a menor importância porque gera menos riqueza, menos lucro para o Brasil naquele momento, ok? Regiões como o Nordeste, regiões como a região Norte, que naquele momento passavam por essa decadência econômica, não é? Passam aí, após a Lei Eusébio de Queiroz, a transferirem, né, os escravos que existem ali para o Sudeste, ou seja, vão vender esses escravos internamente, já que o tráfico foi abolido. E justamente por isso, né, quem vai substituir esses escravos são trabalhadores que vão trabalhar por porcentagem da produção, muitas vezes ex-escravos mesmo, que continuam presos ali à produção, né, trabalham por um prato de comida, por uma porcentagem da produção, em áreas de menor importância econômica. Mas a grande importância mesmo que leva essa questão das transformações, desse declínio da escravidão, aqui nos remete principalmente ao fim do tráfico negreiro e ao crescimento da mão de obra assalariada, principalmente na região Sudeste, na região cafeeira do Brasil.